O Reino dos Heróis a gente sabe que é um patamar lendário de poder nesse novo mundo de Overlord. Geralmente eles estão entre os caras do nível 30, 35, a gente sabe como é que é. Esse nível é reservado aos raríssimos indivíduos que superam os limites naturais das suas raças. Aqueles que conseguem alcançar ali, né, o nível top daquele mundo. Capacidade de combate avassaladora, a gente tá falando dessas coisas, habilidades de magia, de alto nível. Eles são frequentemente reconhecidos como os verdadeiros heróis. E segundo grandes registros, esses indivíduos pertencem à chamada classe herói. Vamos começar, por exemplo, pela Lycius aqui. Lycius, ela é uma aventureira de patente adamantita, líder das Rodas Azuis, uma das equipes de aventureiros mais fortes do reino de Restiz. Nasceu numa família nobre e ela foi inspirada, né, pela lendária equipe de aventureiros Red Drop. Ainda criança, que é inclusive o tio dela faz parte dessa equipe, ela fugiu de casa para perseguir o sonho de se tornar uma aventureira. E com o tempo, a Lycius, ela começou herdando uma liderança das Rosas Azuis, né, da Ygritte. Também era uma maga excepcional, né, uma dos lendários 13 heróis, que apareceu até pouco rápido ali junto com o Platinum Dragon Lord. Durante a jornada, ela foi salva ali pelo Gargaran, que levou a Lycius a convidar ela para se juntar para sua equipe, e elas se tornaram companheiras inseparáveis. Posteriormente, a Lycius se tornou alvo de uma tentativa de assassinato pelas gêmeas Tia e Tina. A tentativa falhou, óbvio, né? Não tem como. E, em vez de eliminá-las, a Lycius conseguiu convencer elas a se juntar às Blue Roses também como companheira. Isso antes dos 19, porque quando ela fez 19 anos, ela já era considerada uma das aventureiras mais fortes do Reino Restiz, graças às suas habilidades de nível heróico. Ela se especializou pra caramba em magia divina, sendo uma das poucas pessoas do reino capazes de conjurar feitiços de 5º nível. É uma aventureira, além de ser poderosa, ela também é uma heroína rara, tá? Uma clériga espadachim de alto nível, considerada uma das mais fortes do mundo. Agora a gente entra em outro, que seria Vijar Ranjadala, que foi um governante das tribos Zostia, localizado nas colinas de Abelion, tá? Um dos líderes de aliança de semi-humanos que participou, inclusive, da invasão lá do Reino Sagrado, liderados pelo Jordaboff. A gente sabe que o Demiurge fez aquilo tudo e chamou ele pra ir. E ele herdou do pai o título temido do prestígio Garra Demoníaca, símbolo das suas habilidades de combate incomparáveis. Movido pela ambição, pelo seu orgulho, o Vijar, ele buscava sempre provar que era um guerreiro digno de ser um sucessor legítimo, brabo, pro legado do pai dele. Durante a invasão que aconteceu lá no Reino Santo, ele até lutou pela conquista, né? Não só, né, pra isso, mas também ele queria demonstrar sua força e alcançar uma fama duradoura no meio de todo mundo. O Vijar era um mestre em combate baseado na força bruta, possuía um conjunto de habilidades que tornavam ele aterrorizante no campo de batalha, e com sua arte marcial, que era fortaleza, ele fortalecia drasticamente as suas defesas, sendo capaz de resistir até mesmo a golpes sagrados de paladinos muito poderosos. Essa habilidade dele da garra, da força aumentada e tal, ainda trazia mais poder para as garras dele, transformando elas em armas letais, capazes de atravessar defesas muito robustas. E ele também podia usar a declaração no duelo, que era um rugido que intimidava, ele fazia com que as forças inimigas enfrentassem ele diretamente, mas com medinho. O Vijar, ele empunhava o lendário Edwin, que basicamente é um machado de batalha de 2 mãos encantado, considerado imparável por qualquer guerreiro conhecido. Durante a campanha lá do Reino Santo, que a gente falou, ele defendeu o portão ocidental de Lloyd ao lado de outros líderes tribais, insistindo no cerco apesar da intensa resistência. E nesse confronto, ele enfrentou pessoalmente um dos mais poderosos guerreiros do reino, resistindo a golpes sagrados com ferimentos mínimos, demonstrando toda aquela incrível resiliência que ele tinha. Apesar das habilidades extraordinárias e todas as intenções nobres, a sua jornada chegou ao fim quando ele foi derrotado pela Remédios, né, a grã-mestra da Ordem dos Paladinos. A gente já conhece muito bem ela. Remédios, já aproveitando a deixa, vamos entrar aqui e falar dela, né, que era conhecida como a paladina mais forte da sua geração. Ela ingressou ali na Ordem dos Paladinos sem sequer passar pelo estágio de, escudeira, entendeu? Ela tinha um talento absoluto, um poder sagrado incrível, uma força física excepcional. Era amiga próxima e também protetora jurada da Rainha Santa lá, né, da Cal Cabezares, servindo como sua guarda-costas pessoal ao lado da irmã mais nova, Kellart, e a própria Rainha Santa. A Remédios, ela sempre apresentou ali a mais alta autoridade do Reino Sagrado, unindo liderança militar, mágica e divina também. Graças àquela dedicação dela vitalícia ao combate, ao treinamento, a Remédios, ela se tornou a paladina mais poderosa do reino, e o poder sagrado, as habilidades militares dela, os equipamentos divinos, colocam ela entre os guerreiros humanos mais formidáveis do mundo. Ela já tem a força sobre-humana, habilidade excepcional com a espada, capaz de rivalizar com os líderes semi-humanos muito poderosos, caso do Vijar aí, que a gente falou durante o Circo de Lloyd. Ela dominava diversas técnicas de artes marciais, incluindo a aceleração de fluxo, que aumentava drasticamente a sua velocidade e reflexos ao sobrecarregar o seu sistema nervoso. A Remédios, ela também poderia temporariamente usar a técnica de fortaleza, o que aumentaria a defesa e a resistência dos ataques dela, diretos, né? Além do golpe forte, que aplicava um poder muito destrutivo aos seus ataques com a espada. E como paladina, cara, ela utilizava o golpe sagrado, canalizava a energia divina na arma dela para poder causar danos absurdos aos seres malignos. E ainda desenvolveu uma arte da espada de longo alcance, que ela consegue lutar e usar habilidades cortantes à distância, tornando ela muito eficaz, tanto contra inimigos próximos quanto a médio alcance ali também. A sua espada sagrada, Sufícia, era extremamente eficaz contra criaturas malignas, infligia ferimentos graves, simbolizava uma identidade absurda como a paladina mais
forte. Enquanto outros líderes eles recorrem às estratégias e à diplomacia, a Remédios ela permanece presa num senso inflexível de justiça que acabou por cegar ela diante da realidade. E essa moralidade infantil tornou ela previsível, facilmente explorável pelo Demiurgos, entendeu? Ele fez o que queria fazer com ela. Somada, lógico, à incapacidade dela de entender as verdadeiras intenções, todas aquelas ações durante a Guerra do Reino Sagrado, essa falha acabou levando a queda dela. E agora, já que a gente estava falando dela também, né, da Remédios, a gente vai pular agora pra Kellart, que é a irmã dela, a alta sacerdotisa do Reino Sagrado, irmã mais nova da Remédios, que era uma das principais figuras que apoiavam a rainha Santa Calca. A Kellart, ela liderava o sacerdócio e era uma das mais poderosas magas divinas do reino. A gente sempre fala de uma mulher que era calma, que era tranquilona, que era suave. Tu pensa numa mulher assim, pensa na Kellart. Literalmente, cara, ela servia como se fosse um pilar espiritual do Reino Sagrado. Exercia um poder divino que poucos conseguiam rivalizar. Uma mulher cautelosa, uma mulher que ela preferia reunir todas as informações necessárias antes de agir. Certa tá ela, né? Convenhamos, galera. Só que quando se tratava de proteger quem ela amava, podia ser implacável. Quando alguém demonstrava hostilidade contra, por exemplo, a Calca Bezares, a Kellart reagia de uma forma que ela era muito mais agressiva do que a própria irmã dela, do que a Remédios. Ela, lógico, era respeitada não só pelas habilidades mágicas, mas também pela sua mente estratégica. Era temida pelos nobres por conta da crueldade silenciosa, né? Bota entre aspas aí pra gente. E as capacidades dela eram tão extraordinárias que ela conseguia restaurar completamente a mana em um único dia, superando até mesmo os usuários de itens raros como as Blue Roses. As suas habilidades incluíam poderes feitiços ofensivos de suporte, como cegueira, que prejudicavam temporariamente a visão do inimigo, o raio sagrado, que era um raio perfurante ali de 4º nível, a ferida aberta, uma magia de 2º nível que agravava cada uma das lesões que a pessoa tinha, e a onda de choque, que também era de 2º nível, capaz de esmagar até mesmo armaduras de placa por meio de uma força invisível. Além disso, Kellart era capaz de invocar um anjo também, um anjo de 3º nível, que chamava o Arcanjo. Também dominava ressuscitar os mortos, que era um formidável feitiço de ressurreição de 5º nível, capaz de trazer os aliados de volta. Essa magia já era vista como uma principal garantia do Reino Sagrado. Caso a Calca morresse, Kellart poderia trazer ela de volta. Tragicamente, a Kellart e a Calca foram capturadas e mortas durante a invasão do Jordaboth, né? E a morte dela marcou um colapso ali da esperança do Reino Sagrado, porque sem ela, a Calca não poderia ser ressuscitada. Agora o próximo da nossa lista seria Freyvald, conhecido como um aventureiro de patente adamantita, líder da equipe Silver Threadbirds, uma das mais fortes do Império Bahamut. A equipe dele já era famosa por enfrentar vários desafios não convencionais e triunfar onde outras começavam a falhar, né? Isso aí era de boa. Só que o Freyvald, ele já era conhecido como um bardo conjurador, um tipo raro de lançador de magia, de bênçãos ali, que pertencia a um sistema mágico alternativo desse novo mundo. Diferente dos conjuradores tradicionais, ele canaliza magia por meio da música e lança feitiços através das melodias, em que ele consegue cantar ali uns encantamentos diferentes, né? Contemplem o bardo, tipo o bardo do Geralt de Rivia, né? É muito engraçado. Mas, ainda assim, as suas habilidades tornavam ele um suporte especialista defensivo único, cara. Era um cara que tinha diversos itens mágicos, sendo a Sinfonia Estelar, por exemplo, a mais notável, um artefato especial que amplificava muito o poder das suas magias. E em combate corpo a corpo, ele usava um florete como uma arma secundária. Sob a liderança ali, o Silver Threadbirds, ele alcançou a classificação máxima possível entre os aventureiros, e isso transformou ele de fato num cara que conseguiu desenvolver muito bem, uma reputação muito boa. Por conta de todas as qualidades, o Freyvald e a equipe dele foram contratados pessoalmente pelo Dirk Nive, tá? E durante a reunião secreta do Coliseu, que envolvia o sumo sacerdote do Império, os representantes da teocracia islâmica, eles ainda foram mais prestigiados. Depois dele testemunhar o duelo do Ainz com o Lorde lá no Marechal no Coliseu, aí o Freyvald decidiu transferir as atividades dos Silver Threadbirds pra cidade de carne, né? Porque vou ficar do lado do Ainz que é melhor. Enfim, temos mais uma aqui que foi humilhada, podemos dizer assim, que é a Clementine. Ela era a 9ª colocada das Escrituras Negras, uma unidade de elite da teocracia, era uma das humanas mais fortes dessa geração, superando a maioria dos aventureiros guerreiros desse novo mundo. Uma especialista em assassinato, em ataques furtivos, Clementine era particularmente letal contra os seres vivos. Como mestre das artes ali, ela utilizava técnicas como aceleração de fluxo, que aumentava a velocidade dos reflexos, da fortaleza, uma coisa surreal, né? A fortaleza impenetrável dela até permitia que ela bloqueasse até mesmo os ataques mais poderosos. A única que ela não venceu foi o Ainz, porque não tem como. Psicopata por natureza, ela sempre foi movida exclusivamente pelo seu amor pela violência. Frente de muitos moldados pela tragédia e traumas, ela admitia abertamente que sempre foi cruel por escolha própria. Para ela, as pessoas são ferramentas, e aí ela faz isso. Como ex-membro das Escrituras Negras, a gente sabe que ela é um dos humanos que teria mais confiança possível nesse mundo, entendeu? Incapaz de resistir aos seus impulsos sádicos, ela acabou traindo a própria Escritura Negra, roubando a coroa da sabedoria, e fazia parte, estava junto com um dos 6 grandes sacerdotes, Mico, antes de fugir do reino Restis. Posteriormente, ela se juntou a outras pessoas ali, né? Aquele necromante lá, o Zuranon, e aí, irmão, ela fez o que ela fez até ela morrer pro Ainz. Não tinha como. Depois, o próximo da lista é Kies Razeia Quintia. Caso a gente tá falando da quinta cadeira das Escrituras Negras, sendo mais conhecida pelo título de Exército de um Homem Só. Irmã mais velha da Clementine. O cara é absurdo, tá? Ao contrário dela, ele sempre foi um maluco, tipo assim, favorecido pelos pais. Desde a infância, a Clementine
se ressentia das constantes comparações com o irmão. Pra quem nunca ouviu falar muito dele, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo. Ele sempre manteve a postura calma, firme, frequentemente aquele sorrisinho sereno, né? Ele até parece pra caraca com ela. O cara é educado, diplomático, conciliador. Ele se destaca na capacidade de apaziguar os conflitos, a gente pode dizer isso. Mas além de diplomata no geral, o Cassie, ele é um guerreiro muito absurdo, formidável, entendeu? Ele atua como um invocador e domador de feras, parecido com Aura. Tem como se fosse um dos maiores trunfos os basiliscos gigantes, que são criaturas colossais capazes de dizimar exércitos inteiros sozinho. E isso torna ele especialmente eficaz em batalha em grande escala, superando muitos outros membros das Escrituras Negras. Ele também é um cara que conjura muitos carmesins, que são monstros originários do Yggdrasil. Essas criaturas foram utilizadas pelo Kiss para apoiar tanto a Escritura da Luz Solar quanto as Escrituras Negras durante a erradicação dos Goblins na Grande Floresta de Top. Graças à força bruta da autoridade natural, Kiss possui um total controle ali sobre seus companheiros das Escrituras Negras, sendo um cara muito respeitado. Ele chegou a lutar do lado da organização durante o confronto contra Shouter, antes de ser colocado sobre o controle mental, né? Mesmo que a missão tenha falhado, o Kiss conseguiu sobreviver. No final das contas, depois dele temos o Bren Unglaus, um dos mercenários mais famosos e mais brabos desse lugar. O Bren, cara, é um dos caras que eu admiro pra caraca, principalmente da luta dele contra o Cocytus, né? Que era absurdo. É tipo, enquanto muita gente aprende artes marciais, que são transmitidas oralmente ali ao longo das gerações, o Bren, ele desenvolveu as suas próprias técnicas. Ele só se baseou em precisão, velocidade e habilidade pura, sem depender de magia. Quando ele era jovem, ele era reconhecido como um dos maiores espadachins do reino e acreditava ser o mais forte, até ele ser derrotado pelo Gazef Stronov, né? No grande torneio lá, que decidiria quem seria o capitão real. Depois dessa derrota, ele só partiu numa jornada de aperfeiçoamento. O Bren, ele estava cada vez mais querendo se tornar mais lendário, então ele encontrou com figuras lendárias como a Ygritte para poder sobreviver. Ele passou a trabalhar num grupo de mercenários, né, conhecido como a Brigada da Morte, e durante tudo que foi acontecendo, ele foi se desenvolvendo. Ele sempre confiou nessas artes marciais dele, no estilo ofensivo, nas técnicas, e aí ele combinou um campo de clarão ali instantâneo, refinando a técnica dele até criar o clarão divino, que era um ataque tão rápido que nem o sangue permanecia na lâmina depois do corte. Era um corte sexturicloth lá, né, que dominou o sextuplo corte da luz, e a partir daí criou o seu trunfo, o Vento da Grande Floresta, que era uma técnica que ele decapitava de forma devastadora a pessoa. Mas ele refinou, cresceu e ao final da jornada superou o Gazef, ascendeu no reino dos heróis, mas não conseguiu se manter muito pra cima porque ele foi eliminado pelo Cocytus. Depois dele temos direto Gazef Stronov, que a gente já falou, né? Apesar dele do Bren ter superado em questões de história no final e tudo mais, o Gazef era um guerreiro do reino Restizen mais brabo, entendeu? O símbolo da esperança pro povo comum. Antes de alcançar esse posto, ele atuou como mercenário. O destino dele mudou quando ele encontrou o Vesture também, que é um ex-aventureiro de patente adamantita, e também treinou o Bren. Depois dele ter derrotado o Bren, ele conseguiu a vitória, que concedeu o título de capitão guerreiro. E sob total confiança do rei Ramposa, o Gazef se tornou guarda-costas pessoal. O cara tinha um talento excepcional para artes marciais, tentou ensinar o Climb várias vezes. Temos Nigun Grid Luin também, capitão das Escrituras da Luz Solar, uma das unidades de operações especiais mais poderosas da teocracia, extremamente devoto à sua nação. Numa dessas missões, Nigun liderou o ataque para a aldeia semi-humana, mas a operação foi interrompida pela equipe de aventureiros das Blue Roses. Durante o confronto a Lycius, ela desfigurou o rosto dele, deu uma figura ao Nigun carregando tanto uma marca da vergonha quanto uma lembrança da derrota, né? Mas apesar desse fracasso, ele continuou com a lealdade absoluta dele, que garantiu uma posição ainda mais elevada dentro das Escrituras da Luz do Sol, tornando ele um dos agentes mais confiáveis. Nigun, conjurador de quarta categoria, lançava feitiços de magia divina quanto ofensiva também. Se colocava acima da maioria dos humanos comuns. Ele era um cara que invocava anjos, incluindo o Observador, um principado angelical de nível médio, considerado uma entidade de elite pela teocracia. O maior trunfo dele era o Cristal de Selamento, que é um artefato poderoso confiado a ele pelos cardeais, capaz de invocar um anjo de 7º nível, conhecido como Autoridades Dominantes, que é uma entidade lendária. Segundo alguns registros, derrotou o Deus Demônio há cerca de alguns anos, entendeu? Então, a gente sabe que o Nigun, ele só conseguiu tocar o reino dos heróis por meio do uso do Cristal de Selamento e empunhar o seu artefato divino. Ele alcançou temporariamente um nível de poder muito além dos limites humanos normais, por isso que ele merece essa posição aqui. Entre os ataques, ele tem a magia devastadora de bola de fogo de 3º nível, queda do gelo, que invoca uma gigantesca esfera do gelo também dos céus, e o bloco de gelo capaz de congelar ali e causar um dano mágico aos inimigos. As suas magias também incluem feitiços de suporte, como a agulha de gelo, que aumenta a resistência de aliados ao frio contínuo, né, e garante recuperação constante e amplificação do poder elemental. O cara era de fato um maluco muito bravo, se locomovia de montanhas ali tranquilamente com um cristal flutuante, né, conhecido como esfera mágica, permitindo que ele se movesse muito rápido, né, mais rápido do que o convencional. Mas ainda assim ele era arrogante, excessivamente confiante. Ele acreditava que era um cara intocável. O orgulho dele foi destruído quando ele enfrentou Antillen, que é a brabíssima, mais conhecida como Zeshi Zetsumei. E não tem como. Essa derrota humilhou ele de uma forma que o cara não sabia nem mais o que fazer da vida dele. E já aproveitando, a gente pode falar dela, a Antillen, que durante a queda do Reino Anão, ela foi enviada pelo Reino Restizen com os outros membros
das Escrituras Negras para poder recrutar aventureiros de elite. E lá, mano, confrontou o Azut Aindrae e tudo mais. Mesmo que inicialmente acontecesse uma provocação e tal, apesar disso tudo, ela cumpriu a missão com disciplina. E, cara, ela tem um poder mágico imenso. Ela tá num nível muito absurdo das Escrituras Negras. Tanto que todo mundo fala que ela é o Wise, né? O 10º assento, capitã das Escrituras Negras, Antilles Cannon Falls, que é denominada mais forte pelo fato de ter sido filha de alguém que é parente de um God King. Ou seja, basicamente, ela é filha de um elfo com uma das Escrituras Negras, o que transformou ela num dos seres mais poderosos. Ela é diretamente descendente de um player que veio de Yggdrasil. Então a gente sabe que o nível de poder dela é absurdo. Fora as armas que ela tem, que a Teocracia tem, que são impostas a ela de uma forma que transforma a Antilles numa arma, numa máquina de matar. Uma pena que o nosso Marezinho é mais forte que ela, né? E acabou com ela em 2 tempos essa história aí. Bom, família, esses aqui foram todos os seres humanos mais fortes, que eu considero os mais fortes aqui em Overlord. Não tem muita diferença agora de poder de um pro outro, né? Mas tem uma diferença absoluta desses aí pra vários outros desse mundo. Então, muitos foram massacrados no meio do caminho, mas tá aí a lista pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, hein? Então, capricha nesse like se você curtiu. Não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho também, que ajuda demais, galera, eu continuar trazendo muito mais conteúdo como esses aqui. Logo, logo, a gente tá finalizando o ano, tá com temporada nova chegando aí, vários animes novos em 2026 e eu quero comentar muita coisa aqui com vocês. Eu vou ficando por aqui, aquele forte abraço, beijo no coração e até a próxima. Valeu!